Podemos assentar. Narração Mateus. E subindo Jesus para uma barca, no lago de Tiberíades, o seguiram seus discípulos. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, que as ondas cobriam a barca. E entretanto, ele dormia. Então se chegaram a ele os seus discípulos, e o acordaram, dizendo: Senhor, salvai-nos, que perecemos. E disse-lhe Jesus: Por que temeis, homens de pouca fé? E erguendo-se, mandou aos ventos e ao mar, e seguisse então uma grande calmaria. Então muitos se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E entretanto, ele dormia. Evidentemente, esta é a frase que mais nos choca neste texto de São Mateus. Esta referência ao sono e à calma de Jesus, em contraste com a agitação da barca e a violência da tempestade, não são mencionadas sem motivo. Para os fiéis, os santos intérpretes, ao longo dos séculos, desde este evento, vem naquela barca a figura e a imagem da Igreja Católica. Santo Afonso dirá que o inferno, por meio dos seus ímpios satélites, que estão sempre rondando a Igreja, e tem sempre suscitado, e especialmente hoje em dia, nestes tempos tão confusos e sombrios, lhe suscita as mais tremendas tempestades que ameaçam submergi-lo. E entretanto, e aqui nossa atenção é chamada para este fato inusitado: Jesus está dormindo. No meio desta grande tempestade, seja no mar de Tiberíades, seja hoje em dia, nesses tempos agitados, em que a barca é jogada de um lado para o outro, ele, Jesus, não vê a tempestade. Ele dorme, aparentemente dá pouca importância para ela. Esta é a postura de um verdadeiro sábio. Jesus, sendo a sabedoria mesma encarnada, carrega em si o proceder de um homem verdadeiramente sábio, de um homem completo, de um homem pleno. De nada adianta correr de um lado para o outro, de nada adianta o desespero, de nada adianta as indagações inoportunas, de nada adianta as ansiedades. A tempestade continuará apesar do nosso desespero. O vento continuará a soprar apesar da nossa ansiedade. A barca continuará sendo agitada e jogada de um lado para o outro, apesar das nossas muitas indagações. O homem sábio está calmo, tranquilo, dormindo, confiante. E assim, o verdadeiro crente deve ter fé e não temer. Porque a barca de Pedro pode sim ser coberta pelas ondas, mas nunca poderá naufragar e afundar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Assim Jesus, diante dos homens que estavam atordoados e preocupados, vendo a barca sendo jogada de um lado para o outro, é acordado. E após ouvir os seus lamentos, vai lhes dizer: Por que temeis, homens de pouca fé? Censura carregada de verdade. Homens de pouca fé, por que andais ansiosos? Por que correis de um lado para o outro? Por que as indagações inoportunas? Sim, caros fiéis, por mais deplorável que possa parecer o estado atual desta barca, que é a Igreja, seremos homens de pouca fé se ficarmos nos indagando, preocupados, ansiosos. Nosso Senhor dormia nesta barca, agitada pelo vento e pela tempestade. E nós iremos nos inquietar? Não seremos também nós, no nosso julgamento, objetos da censura de Cristo, assim como foram censurados esses pobres, inquietos discípulos? É claro, caros fiéis, e não duvidemos, tempo virá em que nosso Senhor, acordado de seu sono místico, pelas orações dos fiéis e de seu clero, se levantará, mandará os ventos e ao mar, e se seguirá então uma grande calmaria. Também os inimigos da Igreja, assombrados pelo modo como Deus a protege, dirão com as multidões do Evangelho: Mas quem é este a
quem os ventos e o mar obedecem? Mas a verdade é uma só, caros amigos. Não temamos pela igreja, por esta barca agitada, mas temamos por nós mesmos, que talvez, fraco como somos, cercados de tantos perigos, naufraguemos miseravelmente. E então, quando esta barca estiver ainda mais agitada e sendo jogada de um lado para o outro, é então que deveremos nos segurar ainda mais firmes nela. Caso contrário, seremos jogados na água e ali afogaremos. Sim, temamos por nós mesmos. No final das nossas vidas, nosso Senhor, espero, não nos indagará a respeito do que pensamos sobre a situação X ou Y, ou sobre o documento Z, mas sobre a caridade que tivemos durante a vida, sobre o cumprimento dos nossos deveres de Estado e sobre o nosso reto proceder. As preocupações que nós podemos ter diante do estado calamitoso, claro, em que se encontra a igreja, podem nos encher de ansiedade e até mesmo nos bloquear no nosso progresso. No mundo há vezes de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Quem deposita sua confiança em Deus jamais andará inquieto. No seu discurso de despedida, pronunciado durante a última ceia, logo após dar as últimas instruções e anunciar que os apóstolos sofreriam no mundo, nosso Senhor aponta para a confiança como condição necessária da perseverança e da obtenção da ajuda de Deus para a própria salvação. No mundo, três tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. São as últimas palavras do Salvador antes da paixão. O apóstolo que anotou essa frase, São João, foi o mesmo que esteve presente naquela barca, no lago de Tiberíades. Aqui, ele entendeu a censura feita pelo Cristo. Ele foi o único que não abandonou Jesus aos pés da cruz. E aqui, ele deseja lembrar a todos que é necessária a virtude da confiança. Não apenas recomendada, mas ordenada pelo Salvador. Tende coragem. E por que Deus recomenda tanto a confiança? Porque ela é uma homenagem prestada a Deus Ele mesmo. Quem espera a ajuda de Deus confessa que Deus é todo-poderoso. Quem não se desespera diante das adversidades sabe que Deus pode tudo e que não há motivo para o desespero. Ninguém é bom senão só Deus, como diz o Salmo. A confiança em Deus deve ser firme e perseverante, sem hesitações e sem fraquezas. Era essa a confiança que tinha Abraão quando tensionava entregar o seu filho, Isaque, em sacrifício. Era essa a confiança que tinham os mártires. E, no entanto, os apóstolos. Aos apóstolos, durante a tempestade, faltava essa virtude. Por que sois tão covardes, homens fracos na fé? A confiança nos afasta de todo orgulho, pois confiamos em Deus e não em nós mesmos, e nas nossas próprias soluções. A confiança nos afasta da tristeza e nos enche de alegria. A confiança nos abre o caminho a todas as virtudes, pois confiantes, contamos com a onipotência de Deus, Ele mesmo, e não há nada e ninguém maior do que Deus. E assim como bem disse Santo Afonso, e aqui repito mais uma vez, não temamos por esta barca agitada, mas temamos por nós mesmos, que talvez fracos e pouco confiantes, como somos e cercados de tantos perigos, naufraguemos miseravelmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.